Hoje eu tenho uma palavra muito especial para falar ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse o seu coração de uma forma diferente. E você tivesse ouvidos para ouvir. No mês de janeiro, é um mês muito importante. E sabe que os momentos mais importantes da sua vida sempre será o começo. A Bíblia ela nos orienta de como viver a vida cristã. Jesus, quando começou o seu ministério, no começo, a experiência que Jesus teve foi fundamental no começo da sua caminhada cristã. Nós estamos compartilhando nesses dias de janeiro sobre base, princípio, porque nós cremos piamente que nós precisamos nos posicionarmos diante da palavra que Deus liberou, que esse é o ano da restituição. Diga glória a Deus, diga aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema: forjados e restituídos. Diga glória a Deus. Diga assim: forjados e restituídos. Lá em Efésios capítulo 5, do versículo 15 até o 17, aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Efésios. Sabe, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que essa igreja aqui era uma igreja muito madura, era uma igreja consistente. E aqui o apóstolo Paulo está nos dando orientações fundamentais para todas as áreas das nossas vidas. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sabe, aqui a palavra de Deus deixa muito claro que nós precisamos ser prudentes. Você precisa entender como você vai andar, como você vai viver a vida cristã. Essa palavra nécio significa ausência de conhecimento, uma pessoa estúpida, uma pessoa que não tem clareza. Então olha o que diz aqui: você precisa andar de uma forma prudente. Como que eu sei que eu estou andando de uma forma prudente? Quando eu não sou nécio. Sabe, você é pai, você é mãe, você é empreendedor, você é líder de célula. E quando você não tem sabedoria, quando você não tem prudência, você vai causando problemas atrás de problemas. Diz assim: remendo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha que Paulo está dizendo: não seja alguém insensato, mas entenda qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, quando que eu sou insensato? Quando você lê o livro de Provérbios, você vai achar diversas vezes a palavra insensato. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para onde você vê insensatez. As pessoas não percebem que a insensatez é um problema terrível e é um pecado. E Paulo diz que você precisa entender. Quando você entende qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vive bem, você vive feliz. Leia depois na versão a mensagem Efésios 5 para você ver. Ainda a forma é mais profunda de falar. Vede prudentemente como você anda, ande de uma forma digna, cuidado com as suas escolhas, cuidado para onde você está indo. Sabe, a certeza de vitória é quando você sabe a vontade de Deus para a sua vida. Quando eu era adolescente, o pessoal dava um apelido para alguns jovens. Aí ele é 13. O que é uma pessoa 13? É uma pessoa que é meia doida. É uma pessoa que não tem rumo. É aquela pessoa que está indo para a padaria e se alguém chamar ele para jogar bola, o que ele faz? Ele vai jogar bola. E se alguém no meio do futebol chamar ele para uma festa, ele vai para a festa. E ele nem lembrou que ele saiu de casa para comprar pãozinho. É uma pessoa 13, é uma pessoa que não tem rumo, é uma pessoa que anda de qualquer forma. Deus criou você em função de um propósito. Olha que Paulo diz: os dias são maus. Já que os dias são maus, tome cuidado como você vive. Viva de uma forma prudente. E entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você nunca deveria começar um ano sem saber qual é a vontade de Deus para o seu casamento, qual que é a vontade de Deus para o seu empreendimento, qual que é a vontade de Deus para os seus filhos, qual que é a vontade de Deus para a sua célula. Ah não, pastor, apareceu uma oportunidade. Olha o crente 13.
Quando você não sabe qual é a vontade de Deus, qualquer coisa serve. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Quando você chegou dentro desse prédio, você sentou nessa cadeira, você teve uma certeza: cheguei num lugar onde eu queria ir. Agora, quando você não sabe para onde você está indo, você simplesmente vive uma vida perdida. E você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua casa, para a sua vida financeira. Às vezes você está passando por lutas terríveis na sua vida. Mas por que eu estou passando por lutas terríveis? Porque muitas vezes falta você conhecer a vontade de Deus para aquela área da sua vida. Porque quando você conhece a vontade de Deus, nada pode prejudicar a sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados aonde? Segundo o seu propósito. Vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para cada área da sua vida? Você não deveria entrar no mês de fevereiro sem que você descobrisse qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para a minha vida em 2025, qual é a vontade de Deus para o meu casamento. Pastor, é uma luta esse casamento. Mas por que é luta? Você sabe qual é a vontade de Deus para o seu casamento, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida financeira. Eu não sei se eu compro, se eu alugo, se eu faço um investimento, se eu compro um carro para fazer Uber, se eu jogo bola, eu não sei. Por que é um sentimento de incerteza? Porque você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por que alguém é tentado por oportunidades? Já que eu não sei para onde eu estou indo, as oportunidades podem derrubar a minha vida. Você sabe que tem muita gente que coloca Deus muitas vezes onde Deus não está. Sabe por que você deveria conhecer a vontade de Deus? Por 4 motivos. O primeiro motivo que você... Sabe que é muito perigoso você viver a sua vida sem você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro motivo que você deveria conhecer a vontade de Deus é porque Ele é Deus. Tem gente que quer saber o que o grande influenciador pensa, mas não quer saber o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre a crise econômica? O que Deus pensa sobre a sua célula? O que Deus pensa sobre a sua vida? O primeiro motivo que você deveria desejar absurdamente conhecer a vontade de Deus, porque Ele é Deus. Ele governa todas as coisas. Diga para o seu irmão, você conhece a vontade de Deus nesses dias para a sua vida? Imagina que você deseja ir para Belo Horizonte. Aí você chega no aeroporto, e quando você chega no aeroporto, você entra no avião, e esse avião está indo para o Ceará. Você fica em paz? Não, porque você tem compromissos, e você está indo para um lugar que não deve estar. Tem pessoas que chegam na igreja e não fazem os cursos da igreja. Como que você está colocando a sua vida aqui e você nem sabe para onde nós estamos indo? Uma pessoa que vem no culto domingo esquentar o banco, é uma pessoa que não entendeu a vontade de Deus. Não existe crente desempregado. Nós como igreja temos um propósito. Nós como igreja vamos criar filhos vencedores. O que leva alguém a reclamar dos seus filhos, não querendo fazer os cursos de criação de filhos na igreja? É uma pessoa nécia. É uma pessoa que gosta de ir para cima e fala, meu Deus, o gosto caiu na minha cabeça. Eu não imagino, como que pode acontecer uma coisa dessa? Então você precisa entender para onde nós estamos indo. O que nós queremos, o que nós cremos. Nós estamos edificando uma igreja de vencedores. Diga glória a Deus por isso. Quando você conhece a vontade de Deus, você vai evitar sofrimentos na sua vida. Aí você compra uma casa, não era para comprar, consequência. Aí você faz escolhas, não era para fazer, consequências. Aí você vai num lugar, não era para ir, consequências. Por quê? Porque não conhece a vontade de Deus para você. Quando você entende a vontade de Deus para a sua vida muda completamente. Puxa, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou empreendedor, sou líder de célula. Eu descobri o que Deus tem para a minha vida. Ele é Deus e Ele governa a minha vida. Ele me deu uma direção, me deu um rumo, me deu um foco. Tem pessoas que reclamam do casamento, mas não conhecem a vontade de Deus para o casamento deles. Nem o curso de casais querem fazer. Isso é o quê? Uma pessoa, como Paulo disse, você é um nécio. Você vai sofrer muito, porque os dias são maus. Você precisa conhecer a minha vontade sobre a sua vida. E
O segundo motivo que você deveria conhecer a vontade de Deus é porque você vai casar com Deus. Você casaria com alguém que você não conhece? Que isso, pastor, está amarrado. Então, se Deus está preparando a igreja para o casamento, o noivo e a noiva vão se casar, e Ele está preparando a igreja para o casamento, você deveria conhecer a vontade dEle, porque você vai casar com Ele. Uma vez um jovem se casou, apaixonadíssimo. Eu falei, você está muito apaixonado. Você não está enxergando algumas coisas. O amor, ele enxerga o defeito e continua amando. A paixão não enxerga o defeito. A paixão acaba rapidinho, vai ver só o defeito. Pastor, eu acho que essa moça não é de Deus para mim. Eu falei, não, ela ela é de Deus. Eu vou dizer, você compraria uma casa sem conhecer a casa? Você compraria alguma coisa sem você conhecer? Por que você deveria conhecer a vontade de Deus? Primeiro, porque Ele é Deus. É tão prazeroso, consistente, sólido, quando você conversa com alguém que sabe a vontade de Deus para a vida dele. Pastor, a vontade de Deus para o meu casamento é assim, está acontecendo isso por conta disso aqui, Deus está trabalhando na minha vida, está tudo sob controle, Deus está quebrantando o meu coração, e você percebe que ele tem rumo na vida dele, ele não está perdido dentro dele, porque ele sabe que Deus chamou ele, e ele sabe a vontade de Deus para a casa dele. Por que alguém só reclama da sua casa, reclama da igreja, reclama da célula? Porque você não sabe qual é o propósito na sua vida em relação a todas essas áreas que você está envolvido. Você é uma pessoa perdida. Terceiro motivo que você deveria conhecer a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A sua vontade não é perfeita, a sua vontade não é agradável, mas a vontade de Deus é perfeita. Você quer ter uma vida exitosa? Quando você conhece a vontade de Deus, você sabe que a vontade de Deus, ela é perfeita. Não tem como você errar na escolha, porque é perfeita. Pode comprar que não tem como dar errado, porque a vontade de Deus é perfeita, mas a sua vontade não é perfeita. Uma vez eu me apaixonei por um carro, um Peugeot 207, o painel, muitos anos atrás. Onde eu vi, eu enxergava Peugeot. Eu saí com o Peugeot da loja e eu ouvi uma voz dizendo, vai dar ruim. Falei, deve ser o diabo. Aí muitas pessoas me diziam que Peugeot não era um bom carro. Entrava aqui e saía aqui porque estava apaixonado. Sabe, pessoas que não querem conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é perfeita. Elas vivem uma vida de muita tribulação. Quem não ouve a vontade de Deus, ouve consequências, e isso é muito ruim. O carro fundiu o motor na Fernão Dias. Nem o diabo queria o carro depois. Tribulação, mas eu vou dizer, Deus fala com você até o carro que você tem que comprar. Deus fala com você assim, fica quieto, não abre a boca. Uma vez uma moça desempregada há muitos anos, eu falei, mas você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não, pastor, Deus é bom. Eu falei, não, você tem uma entrevista amanhã. Você sabe, mas pastor, eu vou orar pela entrevista? Eu falei, por isso está desempregado ainda. Sabe por quê? Eu vou dizer para você, ímpio, funciona as coisas no mundo. Para um crente, não funciona os princípios do mundo na sua vida. Ela foi para a entrevista, ela começou a ouvir uma voz, não fala nada, não fala nada, não fala nada. A minha vontade é que você não fale nada na entrevista. E a mulher perguntando, quantos anos você tem? A menina quieta. E a mulher ficando nervosa, você não vai me responder, você não vai me responder, a menina quieta. E o Espírito falando, fica quieta. Acabou a entrevista, aí o Espírito falou assim, agora você pode abrir a boca. A mulher falou assim, sabe qual é o critério para uma pessoa passar nessa vaga? Silêncio. Você está aprovada. Eu vou dizer para você, qual é a vontade de Deus? Tem coisas que não rompem na sua vida, porque você não sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente da vontade do mundo. O mundo valoriza e enxerga de uma forma, Deus enxerga de uma outra forma. Alguém já quebrou a cara por uma coisa que você não deveria ter feito, escolhido, comprado, e você ouviu uma voz, não vai, não compra, não vai, não compra, não vai, não compra, mas você está ali, a sua vontade. Tem muita gente que coloca Deus onde não existe.
É a sua vontade de casar com essa pessoa. É a sua vontade de ir para aquele país. É a sua vontade de comprar esse carro. Não coloca Deus onde ele não está, não. O que sustenta o êxito da sua vida é a certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu sou uma pessoa, quando eu começo a desejar uma coisa, eu levo um tempo para tomar uma decisão, até que todo excesso de sentimento saia. Não você compra errado, você vai errado e fala errado. Eu vou dizer, é muito importante que você entenda. E o último motivo para que você deveria conhecer a vontade de Deus é a certeza que tudo que você faz na vontade de Deus dá certo. Sabe, a única garantia que você tem de sucesso completo na vida é você fazer a vontade de Deus. Cuidado com a sua vontade. A vontade de Deus é a garantia que você tem que vai dar certo, que você vai prosperar. É quando você olha para a mulher que você casou, você tem 100% de convicção. Essa é a mulher que eu deveria ter casado. Quando a pessoa que casa, será que é? É um inferno. Você tem que resolver a vontade de Deus dentro do seu coração. Aquele irmão que é líder de célula, será que é de Deus mesmo liderar? Passou uma luta, nossa, eu acho que não é. Eu vou dizer para você, você precisa ser uma pessoa que tem convicção. Aí você abre um empreendimento, aí você se casa, aí você vira líder de célula, aí você compra um carro. Tribulações vão aparecer na sua vida. Tem como projetar Isaías 55, 11? Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para qual a enviei. Eu enviei uma palavra, eu enviei a minha vontade, e ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir e vai prosperar, porque eu entrei na história. Porque tem pessoas fracassadas na vida, porque estão fazendo aquilo que Deus não chamou elas para fazer. Você pode vender quindim e ficar rico. Você pode vender Mercedes e passar fome. Não é o que você vende, é a vontade de Deus para a sua vida, naquilo que Ele chamou você. E quando você tem convicção da vontade de Deus, você é feliz. Você tem consistência na sua alma. Você nunca vai viver com o sentimento de estar perdido. Ai meu Deus, essa é a minha profissão. Ai, o que eu estou fazendo. Mas crente que vive a vontade de Deus, ele não vive por contexto, porque ele sabe que a palavra não volta vazia e vai prosperar. Eu lembro lá como pastor, lá na Cachoeirinha, crise profunda do governo, o índice de desemprego assim terrível, e Deus me disse, vai ser a época mais próspera do seu ministério, dessa igreja e das pessoas. Comecei a fazer alguns trabalhos empreendedores, fazer chamado, levantar as pessoas na frente, fazer apelo e fé, liberando palavra de Deus. Não viva por contexto, viva pela palavra. Eu vou dizer para você, tempestades chegam para homens casados, para homens solteiros, para líderes de célula, para empreendedores. E quando a tempestade chegar, dizem alguns profetas que esse ano vai ser muito difícil financeiramente. Mas alguns profetas que liberaram essas palavras estão dizendo que Deus vai guardar os generosos, os empreendedores, que sempre guardaram a igreja com seus recursos financeiros. A igreja guarda as pessoas em tempos de crise. O seu maior patrimônio deveria ser a igreja, o lugar que você investe o seu dinheiro, com a certeza, aqui não quebra. Igreja não quebra. É o terreno mais próspero para você semear a sua vida. Diga glória a Deus por isso. Então, como Paulo diz, o que é ser uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é uma pessoa que não conhece a vontade de Deus. Como que você compra algo sem conhecer, se Deus tem isso para você? Ah, porque dá mais barato, foi uma oportunidade. Não viva assim, isso é insensato. Viva de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E eu oro que nessas próximas semanas, antes de entrar em fevereiro, Deus ajuste pontos dentro de você. Irmãos, já vi pessoas perdendo tudo que elas tinham por oportunidade.
Crente não vive em função de oportunidade. Crente vive pela vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, vão aparecer oportunidades que estão dentro do seu propósito de vida. Cuidado com oportunidades que tiram você do lugar que você está indo. Deus é um Deus bom, perfeito, em tudo que Ele faz. Mas depois que eu conheço a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer, pastor? Descobrir. Você precisa fazer uma escolha na sua vida, de você abraçar a vontade de Deus. Tem muita gente que sabe qual é a vontade de Deus, mas por frustrações, por mágoas, medo, incerteza, dúvida, zona de conforto, eles não abraçam a vontade de Deus. Diga para o seu irmão, você já conhece a vontade de Deus? Porque agora é a segunda etapa, você abraçar a palavra de Deus. E aí depois que você fez a escolha mais importante, de abraçar a vontade de Deus, você vai ter que aprender a viver pela fé. Sabe, uma vez uma pessoa, pastor, eu não consigo entender o que é viver pela fé. Falei, vem aqui em casa. Aí eu pedi uma pizza. Pedimos uma pizza ali. E eu falei, eu estou com muita pressa, hein? Aí passou uns 25 minutos, falou, pastor, você não está com pressa? Eu falei, estou. Falou, vamos fazer a mesa? Eu falei, para que fazer a mesa? A pizza não chegou. Eu falei, pastor, mas se você comprou a pizza, é só olhar no iFood, é acompanhar o pedido. Eu falei, então é isso que eu estou tentando explicar faz anos. Fé é a certeza do que você não vê. E você põe a mesa porque você está acompanhando um pedido. Quando Deus fala com você qual é a vontade dEle, você vai acompanhar o pedido e o pedido vai chegar. Porque se Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não permita que frustrações, que falhas, que visões erradas, que feridas, tire você da vontade de Deus. Deus criou você por uma vontade exclusiva dEle. Você é dEle, diga glória a Deus por isso. Em Hebreus 12:2, na parte A do versículo, diz assim: olhando para Jesus, diga assim, olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da fé. Sabe, a palavra consumador no original significa consolidador. Então Jesus, Ele é o consolidador da sua fé. Aqui na igreja nós temos os anjos da guarda. O que o anjo da guarda faz? Ele vai consolidar o novo convertido, até que o novo convertido consiga andar sozinho e consolidar outra pessoa. A Bíblia está dizendo que Ele vai consolidar a sua fé. No mundo se vive por dinheiro. No reino de Deus, no céu, se vive pela fé. E enquanto você estiver aqui nessa terra, Jesus vai consolidar a sua fé. Existem áreas da sua vida que você não tem fé. Aí quando você entra por um caminho, então você pega Jó. Jó diz assim: hoje eu sei que o Senhor pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42:2. Por que Jó diz isso? Jó disse isso depois que a fé dele foi consolidada. Aí você pega Pedro. Pedro estava andando sobre o mar e de repente ele teve medo. Mateus 14:30-31. Jesus foi salvá-lo e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Todos nós, em áreas específicas, Jesus está consolidando a sua fé. E você precisa reconhecer que existem áreas da sua vida que você não tem fé. Diga para o seu irmão, quais são as áreas que Jesus está consolidando a sua fé? Por isso que você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque Ele vai trabalhar em consolidar a sua fé. Vamos ser sinceros. Quais são as áreas da sua vida que você não tem fé? Sabe por que essa palavra forjados?
e restituídos. Deus fez isso com todos os homens de Deus. Deus consolidou a fé daqueles homens para que eles pudessem viver a vontade de Deus. Não adianta você reconhecer a vontade de Deus. Depois que você reconhece a vontade de Deus, o consolidador da fé coloca você numa grande aventura. Minha esposa sempre falou, vamos abrir uma escola, vamos abrir uma escola. Eu falei, não. E esses dias, conversando com o João ali, falou, pastor, tem que ter uma escola na Barra Funda. Eu falei, não, João, não é assim. Eu tentando dobrar ele ali. Eu sou um pastor. Eu vou dizer, todos nós temos fragilidades. Todas as áreas que você não tocou no fruto, é porque a sua fé não foi consolidada. Mas sabe o que é pior? São as desculpas que nós damos. Mas as suas desculpas, elas vão passar. E o tempo vai passar também. E você vai ficar para trás. Hoje eu tenho certeza que Deus tem uma escola para mim. E não sei se vai demorar 10 anos, 15 anos, mas hoje eu tenho certeza. Já estou me preparando para isso. Eu vou estar cheio de crente. Ele não sabe a vontade de Deus. Mas depois que você descobre a vontade de Deus, Deus começa a consolidar a sua fé. Está cheio de crente raquítico na fé. Não consegue lidar com crise no casamento, crise financeira, crise emocional. Toda tribulação é uma angústia. Porque ele não aceita que a sua fé seja consolidada. Sabe, nós pegamos aqui o exemplo do povo saindo do Egito, indo para Israel, para Canaã. A gente percebe que aqueles homens, eles experimentaram o suprimento. Eles foram protegidos. Eles viram o milagre. Eles viram o mar abrir. Eles comeram maná diário. Não faltou nada para a vida deles. Mas só tem um problema. Sabe quando que a sua fé é testada? Diga para o seu irmão, quando que a sua fé é testada, meu irmão? Você precisa de crise. Nós precisamos de crise para que Jesus, que é o consolidador da fé, entre em ação. Sabe quando você entra em crise, aí você começa a perceber que tem coisas que não funcionam. Não tenho fé para multiplicar. Não tenho fé para mudar de casa, não tenho fé com a minha mulher, não tenho fé com os meus filhos. Aí Jesus entra em cena para consolidar a sua fé. Mas se você é um crente que não quer ser consolidado, sabe o que aconteceu? Êxodo 17:3, olha a visão errada. Essas pessoas não permitiram ser consolidadas na sua fé. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós e os nossos filhos, o nosso gado? Eles falaram isso aqui, já tinham comido, suprido, visto milagres. Está cheio de crente assim. Deus foi bom com você muitos anos, mas por que hoje você está reclamando? Porque você perdeu o rumo de Jesus consolidar a sua fé. Sabe aquele crente que ele tem uma casa e fica reclamando da casa dele? Aquele crente que ele só reclama do casamento dele. Mas por que ele só reclama do casamento dele? Ele perdeu o rumo. Ele perdeu a visão dele. Quando você reclama, é porque aquela área não tem fé. Jesus entra em cena para consolidar essa área da sua vida. Mas quando você não aceita que Ele consolide essa área da sua vida, você vai viver dias difíceis. Hebreus 4:2, pode projetar. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Sabe aquele crente, ele acabou de sair de um seminário de casais, está brigando no carro, indo embora para casa, porque ele ouviu sobre casamento, mas não foi achado fé para mudar o casamento dele. Então ele é perturbado no casamento. Ele acabou de ouvir uma palavra de esperança. Ele está indo para casa reclamando do governo.
não foi encontrado fé no coração dele. Está aqui Paulo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Todas as vezes que não for achado fé, você volta para o deserto. Por que está cheio de crente no deserto? Porque é insensato. Porque quando você conhece a vontade de Deus, você sabe, Deus está trabalhando de acordo com a vontade dEle na minha vida. Você sabe que o povo espiou a terra, disse Moisés, é muito difícil. Aqui tem gigantes, aqui tem cidade fortificada, é impossível. Sabe qual foi a consequência deles não permitirem que a sua fé fosse trabalhada? Mais 38 anos no deserto. E para piorar, eles não entraram na terra. Mas Josué e Calebe, que estavam junto com eles, a consequência foi 38 anos para que eles pudessem entrar na terra. É como um casamento. Quando a mulher quer avançar e o cara não quer avançar, não tem como a casa avançar. Presta atenção no que eu estou dizendo para você, isso é muito sério. Josué e Calebe deram a resposta certa. Está cheio de casamento assim. Eles tinham a visão certa, mas não adiantou. Tiveram que esperar mais 38 anos, uma nova geração surgir, para que eles pudessem entrar na terra. Aí você é casado, a sua mulher não quer, e você quer. Você vai ter que esperar essa mulher querer. Pode levar 15 anos, 20 anos, mas é uma tolice da parte do outro não entender que vocês se tornaram uma só carne. Então não adianta. Isso é terrível. A consequência dos espias não ter enxergado da forma certa, quem pagou ao pato foi quem fez a coisa da forma certa. Você que é casado, eu vou dizer, você precisa entender isso. Quando você atrapalha, você está atrapalhando sua casa. A consequência é terrível. Então não precisa nem ser espiritual, seja inteligente. Quando você grita com seu marido, você está gritando com você, porque você é uma só carne. Um dia uma mulher deu um tapa na giraia na casa de um cara. Eu falei, você se bateu? Não, bate nele. Não, se bateu em você. Você é uma só carne. Quando você bate nela, você está batendo em você. Quando você bate nele, você está batendo em você. Quando você grita com ele, você está gritando com você. É uma só carne. Que silêncio. Então você precisa entender, olha a consequência. Por que tem gente parada no tempo e no espaço? Tipo assim, eu sou maduro e ela é imatura. Ou ela madura e ele é imaturo. E fica a vida inteira brigando. E o tempo está passando. Paulo disse, não viva assim, os dias são maus. Entenda qual é a vontade de Deus. É para perdoar, é para render, é para avançar, é para quebrantar. Vamos lá, não fica para trás não, vamos correr. Diga para o seu irmão, vamos correr a corrida. Você pega a vida de José, José foi forjado. Esses dias vi um videozinho tão interessante, uma guerra na Alemanha, se não me recordo. Alguns soldados que sobreviveram de uma forma milagrosa. Aí perguntaram, o que vocês fizeram ali no campo de concentração? Sabe o que eles diziam? Nós ficávamos imaginando como seria a nossa vida quando acabasse a guerra. E isso nos sustentou nos piores dias da batalha. Quando você entende que você está sendo forjado, mas a sua mente entende que Deus está trabalhando no seu casamento, trabalhando na sua vida masculina, está trabalhando no seu empreendimento, você suporta aquela forja, porque você sabe que você vai ser restituído. José foi restituído no final da vida dele. No final da história, Deus restituiu quando ele entendeu, isso aqui Deus está me forjando. Você sabe que a nossa vida cristã, ela é exatamente dessa maneira. Então José ali, um menino, um adolescente, tinha tudo, era amado, aquela coisa toda. É assim quando uma pessoa chega na igreja, ai, que igreja maravilhosa, o pastor voa, o líder de célula é tão perfeito, o kids é maravilhoso, ai meu Deus do céu, abre uma porta de emprego, meu Deus do céu. De repente, a estação mudou, não é mais a primavera. A mulher acordou no giraia,
O cliente falou, não quero mais comprar com você. Os membros falaram, eu não quero mais saber de você. E de repente aconteceu algo na sua vida. Por isso que você precisa entender um princípio na sua vida. Não é o que você faz, é o porquê que você faz, que define o êxito que você vai ter na sua vida. Você quer saber se algo vai ser duradouro na sua vida? Perceba o porquê você faz. Um dia uma pessoa falou, pastor, por que alguém foi embora da igreja há muito tempo atrás que andava com o senhor? Eu falei, não sei, mas na verdade eu sei. Ele era pelo motivo errado. Vou dizer uma coisa, tudo que não é de verdade vai acabar. Só tem uma coisa que tudo passa. Só tem uma coisa que não passa. Aquele que faz o quê? A vontade de Deus. E não é só você fazer a vontade de Deus. Tem uma forma de fazer a vontade de Deus. E quando você conecta essas duas coisas na sua vida, a vontade de Deus com a maneira de executá-la, você se torna uma pessoa exitosa. Vou dar alguns exemplos práticos. Casamento é um lugar de transformação. Eu mandei uma mensagem para minha esposa hoje de manhã, amor, que seja um dia especial na sua vida. Que Deus te use no imersão, que Deus tenha uma unção específica. Ela me respondeu assim, amor, você se tornou o lugar de deleite, de descanso, de prazer da minha vida. Falei, aleluia. Mas, e a transformação uns 4 dias para trás? Eu vou dizer, tudo que é transformado tem desfrute. Não viva no engano de não querer ser transformado a vida inteira. A vida inteira vai ser uma fantasia irreal. Depois que transforma, se torna realidade. E a realidade é a bênção de Deus, é a graça de Deus. Você entende que ser um líder de célula não é um lugar que você vai se parecer mais com Jesus. E esse é o que você precisa na sua vida. A irmã é muito difícil. Você sabe que em toda célula tem os irmãozinhos que é só o sangue de Jesus. Eu sou líder de célula também. Tem hora que você tem uma vontade de mandar uma bomba, chamar a polícia. Tem ou não tem? Deus sempre fala comigo. É fácil de resolver problemas. Mas o problema já resolveu você? É fácil mudar de escola, mudar de trabalho, mas o que Deus queria fazer ali, Ele já fez? Não fez, então permanece. Porque a vontade de Deus não foi feita ainda, de uma forma plena, na sua vida. Então você precisa entender. E José passou por 4 estágios antes da restituição. Primeiro estágio que José passou foi o estágio do desfrute. Desfrute das promessas. Sabe, ele desfrutou, ele recebeu, mas essa estação passou. Ele entrou em uma outra estação que durou 13 anos. Qual foi a segunda estação que aconteceu na vida de José? Foi a estação de tempo de aflição. Ele passou 13 anos de aflição. Pastor, quando que esse tempo passou da vida de José? Quando ele compreendeu a vontade de Deus. Quando José compreendeu a vontade de Deus, a vida dele mudou. Pastor, como que você sabe? Quando José foi para a cadeia, ele profetizou em sonhos para as pessoas que estavam ali. Aí você percebe que ele entendeu, Deus me trouxe para cá, Deus entrou no controle. Deus está trabalhando na minha vida, nada é por um acaso, não cai nenhum fio de cabelo se Deus não permitir, Deus está moldando o meu caráter, Deus está me forjando. E quando você começa a entender propósito, a Flávia quando chegou na igreja, ela chegou bem machucada. Eu olhei e Deus me disse, você tem o que essa moça não tem, e você precisa casar com ela. Eu vou dizer, quando José entendeu que ele tinha, e ele compreendeu o propósito, acabou o tempo da aflição. Diga para o seu irmão, a aflição está grande ou você já entendeu qual é o propósito? Quando você acabar a aflição como líder de célula, vai chegar gente apertando, campanha quebrantada, aleluia. Mas quando você está reclamando dos irmãos chatos da célula, é o que vai ter mesmo. Até que a chatice deles transforme você. E aí você percebe que foram vários testes na vida
vida de José, 13 anos, foi forjado, os irmãos jogaram numa cisterna, foi acusado de algo que ele não fez, muitas coisas ele passou, mas quando ele foi para o terceiro estágio, Deus multiplicou a bênção dele, a bênção de Deus se manifestou em José. Eu adorei o que o pastor André disse, aqui na hora da oferta. Você já é abençoado, de repente, Deus quadriplica a sua bênção. Eu vou dizer para você, eu quero mais. Eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu quero mais provisão. Eu quero mais portas abertas. Eu quero mais unção de Deus. Eu vou dizer, tem espaço para mais. Não vou nem falar o que eu enxerguei hoje de manhã aqui na igreja, para não assustar você, igual assustei minha esposa. Diga para o seu irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para você. Meu problema, irmãos, que eu enxergo o que vai acontecer daqui 10 anos. E aí quando acontece, acontece mesmo. Diga aleluia. Então você precisa entender, Gênesis 41, do versículo 50 até o 52. Somente a terceira etapa entrou na vida dele, quando ele se preparou. Ele estava no tempo de aflição. Quando ele entendeu, Deus começou a acelerar uma transformação na vida dele. Nós estamos sendo transformados para outra etapa da nossa vida. O sofrimento tem um propósito de preparar você para a próxima etapa da sua vida. Todas as vezes que eu estou passando por tempos difíceis, eu já sei que Deus está me aguardando na outra estação. Está cheio de crente parado. Paulo disse, se não tiver fé no coração de vocês, quando vocês ouvirem a palavra, vocês voltam para o deserto. Quando você conversa com alguém e ouve uma mensagem, tem fé. Eu estou dizendo para você que esse é o ano da restituição. Seja sincero. Tem fé dentro de você para ser restituído? Você sabe dentro de você. Você tem fé que esse ano você vai se casar ou você está frustrada? Você tem fé que a sua célula vai se multiplicar? Você tem fé que você e sua casa vão servir o Senhor? Você tem fé que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito? Eu vou ser sincero, Jó não tinha. Mas no final da história, depois que Jó foi forjado, ele disse, hoje eu sei que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Até a tribulação que eu passei, Deus estava trabalhando na minha vida. Está cheio de crente morto. Falei para os jovenzinhos hoje, os discipuladores dos jovens. Ontem eu fiz muita coisa, mas hoje acordei 5h30. Fui fazer minha corrida matinal. Vim pregar aqui de manhã. Fui em Mariporã buscar minha esposa. Voltei para casa. Vim fazer uma reunião. Estou pregando aqui, não estou cansado. Eu vou dizer para você, nunca se esqueça. Você quer saber se você conheceu a vontade de Deus? Você cansa muito? Você é uma pessoa cansada? Não confunda cansaço físico com cansaço de frustração emocional. Seja feliz, alegre, motivado, focado, feliz. Seja um crente feliz. Seja um crente bonito, pelo menos. Como é que faz, pastor? Muda o coração, porque o seu rosto reflete. Dizem que eu não envelheço. Falei, será que eu não envelheço? Ou eu sou feliz? Eu sou um crente feliz, eu sou animado. Diga para o irmão, você é animado? Está motivado, empolgado? Agora, pastor, quando que José teve essa compreensão? Quando que José prosperou? Olha o que diz aqui. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José. Asenate, filha de Potifera, sacerdote On. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Diga assim, Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa do meu pai. O primeiro filho que José teve, ele teve a
experiência de cura. Deus me fez esquecer o sofrimento. Virei a página. E olha o nome do segundo filho: Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Manassés é esquecer o que ficou para trás. Efraim, prosperidade. Só tem prosperidade quem tem Manassés. Enquanto não nascer Manassés, não nasce Efraim. Quando não tem nada aqui, Efraim nasce. Não tem como ser restituído antes do Manassés. Já resolveu o que for para trás? Tem mágoa? Tem inquietação? Você já fez sua carta de agradecimento? Quem não tem motivo para agradecer é porque o Manassés não nasceu ainda. Quem tem Efraim, prosperidade. Presta atenção, Deus me fez prosperar. Então Deus já me prosperou, porque o Manassés veio primeiro. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você esqueceu do que ficou para trás? Só para vocês terem ideia, Efraim significa prosperidade dupla. Esse é o ano do que dá? Restituição. Deixa eu chamar os irmãos do louvor. A última estação de José foi a estação da restituição. Presta atenção aqui. A vida de José já estava perfeita. 2 filhos, homem importante, relevante, já estava diante do ápice do seu propósito. Mas Deus tinha ainda mais. Talvez você já prosperou, mas tem mais. Talvez você já cresceu, mas tem mais. Sabe o que faltava na vida de José? Faltava algo. Faltava a restituição do que ficou para trás. Deus tem me abençoado muito em todas as áreas da minha vida, mas falta algumas coisas na minha vida. Tem gente que diz: não, pastor, eu estou bem. Eu vou dizer para você, sabe o que aconteceu? Os irmãos de José, que jogaram ele numa cisterna, de repente eles estão diante de José, e eles percebem que era o seu irmão José. Eles começaram cheios de culpa: meu Deus, o que fizemos? E sabe o que José disse? Não foram vocês não. Deus entrou na história. Lembra quando você entende a vontade de Deus? Não, Deus entrou na história para preservar a fome, para preservar a vida. Eu estou aqui. E fiquem em paz, ninguém vai passar fome aqui. Alguém faz o mal para você, e você faz o bem para essa pessoa, porque você reconhece que o mal que a pessoa fez por você ajudou você. Você tem noção, quando alguém prejudica você, se você for uma pessoa espiritual, você vai buscar Deus. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu sou alguém, quando alguém fala de mim, quando algo dá errado na minha vida, a primeira coisa que eu faço: Senhor, qual é a vontade de Deus nessa situação que eu estou passando? Por quê? Por que eu fiquei mal, Senhor? Qual a vontade de Deus? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor tem para a minha vida? É alguém que é duradouro, porque ele sabe que está vivendo a vontade de Deus em seus dias. Talvez o Efraim não chegou na sua vida faz anos. Não tem Efraim, porque o Manassés, ele não nasce. Por quê? Não deixa para trás. José tinha um propósito muito bem definido. Sabe o que aconteceu na vida de José para melhorar ainda? Ele foi restituído, sua família, seu pai e os seus irmãos. O que você deseja ser restituído? Hoje eu gostaria de orar, mas somente por pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Sabe qual a vontade de Deus esse ano de 2025? Você não precisa nem orar. A vontade de Deus é restituição. Mas se você quer ser restituído, você precisa estar disposto a gerar o Manassés.
Ele me fez esquecer. Sabe o que é perdão? Perdão é você olhar para quem fez o mal contra você e não sentir dor dentro de você. Quando você olhar para quem te machucou e não sentir dor, o Manassés está ali. Então você vai prosperar naquela área. Tem muitas pessoas que não prosperam, estão amarradas com pessoas, frustrações e circunstâncias do passado. O Manassés não vem, então não tem como Efraim nascer. O Efraim vem depois do Manassés.